Olá pessoal do canal, Shalom, Shalom, graça e paz. Estamos aqui no Recanto Encanto, né? Lugar maravilhoso, com esse casal abençoado aqui, o Mário e a Vila. É aqui que a gente tem comunhão. Nesse momento nós estamos aqui com um café comunhão e vamos também aproveitar esse momento para a gente tomar um café com a palavra, né? Amém. Está aqui minha esposa amada, pastora Lenilma, minha filha querida Ana Clara. E eu quero aproveitar esse momento para a gente meditar aqui. Já comemos um pãozinho de queijo, né, Vila? O que mais tem aí? Delícia, um melãozinho. Melãozinho de fruta. É tudo de bom isso. A mesa, ela fala, não é o alvo da nossa reflexão hoje, mas é um lugar maravilhoso a mesa. As pessoas precisam cultivar essa comunhão. Porque aqui na mesa é que a gente olha no olho, a gente conversa, né? Vê se às vezes a pessoa está triste, alguma coisa. É o momento onde o partir do pão fala da comunhão e do melhor pão que existe, que é o pão de Jesus, que ele partiu por nós. Isso fala também de comunhão com ele. A família precisa voltar para a mesa. A família precisa estar na mesa. Amor, a Dave Tales, ela fala muito sobre isso. Ela tem esse livro, A Experiência da Mesa, né? E o que me marcou é que ela fala que quando nós nos reunimos com os nossos filhos à mesa, nós conseguimos descobrir, porque é na mesa que você olha olho no olho. E aí você vê se teu filho está bem, como que teu filho está, né? Pergunta como foi o dia. E hoje em dia as pessoas não têm mais o hábito de se reunir na mesa. E a gente precisa resgatar isso, porque para a gente poder ajudar o nosso filho, nós precisamos saber como ele está, né? E poder também dar uma palavra de encorajamento, né? Às vezes o filho, a filha, o esposo, a esposa teve um problema no trabalho, na escola e está ali triste, você... Uma palavra, olha, vai ficar tudo bem, o Senhor está contigo, Deus vai te abençoar e tudo. Aquilo já é suficiente para mudar uma situação, um pensamento e fazer a pessoa já ter mais fé e esperança. Mas eu quero compartilhar, a Vilani falou agora sobre uma coisa que é o que nós vamos ministrar, sobre raiz, né? Eu queria ter gravado aquilo que você falou, porque ela vai pensar e vai falar de novo. Mas Efésios capítulo 3, do 17 ao 19, diz assim: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O 17 começa dizendo que Cristo habite em vosso coração, pela fé, estando vós arraigados. Lá no 19 ele finaliza, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Plenitude é força, é o dom de Deus, é a graça. E assim, falando de raiz, a gente lembra das plantas, porque a raiz é tudo na planta, é a conexão com a vida da planta. É a raiz que vai buscar os nutrientes e vai manter a planta saudável. Produzir os frutos. E existem plantas com raízes superficiais, existem plantas com raízes profundas. Por exemplo, a Bíblia compara o justo como a palmeira, né? O justo florescerá como a palmeira. Você sabe por quê? Porque a palmeira, o que ela tem para cima do caule e as folhas, ela tem também de raiz. A raiz dela é do tamanho da altura da planta. E é por isso que a palmeira também, ela é um medidor de catástrofes. Quando um botânico quer medir a dimensão de uma tormenta, de uma catástrofe, de uma tempestade, um vendaval, eles procuram uma palmeira. Se eles conseguirem encontrar uma palmeira, eles vão medir a dimensão, porque as outras plantas
facilmente são arrancadas numa tempestade, porque a raiz é superficial. A palmeira, a raiz é profunda, então ela sustenta, ela enverga, ela fica com as folhas todas torcidas, fica feinha, por causa da luta naquela tempestade, a resistência que ela precisa ter. Mas com o passar do tempo, passou a tempestade, ela vai voltando ao normal, as folhas vão se abrindo de novo e ela vai ficando em sua posição. Aqui a gente vê isso. Às vezes ela fica envergada ali, enquanto que as outras árvores estão no chão. Então quando a gente lê aqui falando que Cristo habite em vosso coração pela fé, e estando vós arraigados e alicerçados em amor. Sabe, esse habitar de Cristo pela fé em nosso coração é fundamental, é o que gera a nossa raiz. E como que a gente vai ter raiz? Isso fala de suportar tempestades, tribulações, e a gente está passando por muitas tribulações hoje com essa pandemia e tudo aí. A gente vê muitas pessoas não resistindo, tombando emocionalmente, espiritualmente, porque as raízes são superficiais. E as nossas raízes, elas se aprofundam em Deus quando a gente tem tempo de oração, de investir nisso, de aprofundar no conhecimento da palavra, no relacionamento com Deus. Então, as pessoas que estão com um relacionamento superficial, elas não resistem às tempestades. Para a gente resistir, a gente tem que estar aqui, como esse texto diz, arraigado, fundamentado nesse amor em Cristo e pela fé. Isso é pela fé. No versículo 19 ele diz que está aqui, onde é que eu estou? 19, no versículo 19 está aqui, virou a página. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Essa é a vontade do Senhor para nós. Da saciedade mesmo total, né? Na plenitude, né? Ser plenos, porque é a vontade de Deus. O Senhor quer que a gente tenha uma vida abundante, não uma vida superficial. O que acontece é que muitas pessoas têm uma vida religiosa, e isso é superficialidade. Muitas vezes tem uma aparência de que você tem comunhão com Deus, mas na verdade sua vida está superficial. E quando que esse relacionamento é provado? Se você está arraigado, se você tem raízes profundas em Deus, se Jesus habita mesmo lá dentro do seu coração, você tem mais confiança. Sim. Você enfrenta, por exemplo, essa virose, essa pandemia, mas o tempo todo confia no Senhor. Não, eu confio no meu Deus, o Senhor está comigo, o Senhor é meu pastor, mal algum vai vir sobre mim. Ou seja, a verdade do Senhor no nosso coração são as nossas raízes. E as nossas raízes nos impedem de sucumbir, de acreditar que tudo vai dar errado, de acreditar no caos. A gente prefere nos fortalecer na palavra. E essas raízes são super importantes para a gente sobreviver hoje. Isso aqui é raiz, é comunhão. Como a gente estava no início, né, apóstolo, assim, de maneira espontânea, né, nós começamos a falar sobre raízes. E eu falando a eles a importância da raiz da palavra para a nossa vida conjugal e a importância da raiz da amizade e de uma liderança espiritual, que é o que eles são para mim hoje, né? Aliás, há alguns anos nós estivemos até distantes geograficamente, mas a raiz sempre nos uniu. E devido a essa raiz, né, da palavra, e que muitas vezes me foi ministrada a respeito do apóstolo Evandro Júnior, né, ministrada por ele a respeito da minha vida, é que eu hoje venci tantas tempestades familiares, assim como todos nós, né, em N situações. Eu hoje posso dizer, até aqui me ajudou o Senhor, até aqui me ajudou o Senhor, com 40 anos de casada, com desafios, mas com muitas vitórias. Até aqui me ajudou o Senhor em uma família que todos temem o Senhor. Por quê? Porque todos os dias da minha vida eu procurei exatamente arraigar a minha raiz na palavra. No que a palavra dizia para a minha família, para o meu casamento, para os meus relacionamentos, né? E
quando o apóstolo iniciou a conversa falando da comunhão, do partir do pão. O nosso Jesus, ele se apresentou como sendo pão. Ou seja, nós às vezes não entendemos que o pão é uma necessidade de todo mundo, mas que o pão também ele é de fácil acesso. Qualquer pessoa de qualquer nível social, ele tem acesso ao pão, a suprir aquela necessidade. Então Jesus se coloca assim para nós, não é verdade? De fácil acesso, para que tenhamos a saciedade, como ele promete no versículo 19, né? Então, assim, o que Vila está falando é sobre raiz. A gente teve um relacionamento com vocês profundo e não superficial, ou seja, gerou raízes. Então essa consideração que vocês têm com a gente é fruto de raízes profundas, não de uma conversinha, não de um alô de vez em quando, mas de um investimento em um relacionamento. Recíproco. Assim é o casamento, recíproco. Assim é o casamento. O casamento superficial, quando chega a aprovação, ele não tem raízes no relacionamento, na comunhão, no respeito, no amor, na divisão das tarefas, enfim. Então ele não resiste, não tem princípios. Então o relacionamento, os casamentos hoje, a gente vê com muita superficialidade. Assim muitas pessoas são com Deus. Um relacionamento superficial, sem investimento em oração, sem relacionamento na palavra. E qual o problema disso? Vem a tempestade, igual aquelas árvores, a bananeira e outras, são as primeiras a caírem. Mas a palmeira, como a Bíblia fala que o justo florescerá como a palmeira, ela resiste. Ela fica distorcida quando a gente passa com uma provação, né? A gente fica ali com a cara, um aspecto de luta, muitas vezes deteriorado, muitas vezes triste, abatido, as folhas distorcidas, né? Sim. Desfigurado muitas vezes. Mas depois a gente volta com as nossas forças totais. Por quê? Porque as raízes ainda estão ligadas na profundidade do relacionamento com Deus. Isso é importante. Tenha relacionamentos profundos com Deus. Tenha raiz, porque isso é que vai te sustentar diante de uma provação, diante de uma luta, de uma tempestade, de uma tribulação. É você estar arraigado e fundamentado em amor, para que você seja tomado de toda a plenitude de Deus. Quero declarar a plenitude de Deus na tua vida. Invista em raízes. Mas Deus é que sabe o tanto que você investe em oração, o tanto que você ama o teu temor, o tanto que você tem sede e busca a presença do Senhor. E isso vai gerar raízes profundas e segurança quando vier a tempestade. Você tem raiz, as pessoas não precisam ver, mas Deus sabe, Deus vê. Então esse é o investimento, né, minha mãe? Amém. É verdade. E nós precisamos colocar os nossos olhos não naquilo que nós estamos vendo, porque o que nós estamos vendo é temporário, mas aquilo que nós não vemos é eterno. Amém. Então é Jesus Cristo. A nossa esperança está nele, não nas circunstâncias. Quantas notícias ruins nós temos ouvido, mas nós temos que tomar posse da palavra de Deus, porque é ela que nos dá esperança. E quando nós estamos enraizados, né, aprofundados na palavra, vê a notícia ruim, mas aí nós lembramos do que? Da palavra. Raízes. Nós lembramos. Eu falo direto, trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que é que me dá esperança? A palavra de Deus. As promessas que o Senhor tem para a minha vida, que estão ali. A palavra de Deus também fala que o povo perece por falta de conhecimento. De quê? Da palavra de Deus. Então que possamos estar enraizados mesmo em Deus e na palavra. Eu finalizo aqui essa reflexão no Salmo 112, que tem aqui algo tremendo e realmente fala de pessoas que têm essas raízes profundas e não superficial. Salmo 112, a partir do versículo 6. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme. Amém. Esse é o justo.
Quem é esse que não será abalado? Quem é esse que o coração está firme? É aquela árvore que tem raízes profundas, é aquela pessoa que tem um relacionamento profundo com Deus. É aquela pessoa que investiu, né, com sede da palavra, com sede de buscar o Senhor, e com isso as suas raízes são profundas. Então ele não vai ser abalado e não temerá más notícias. Mais notícias. Eu não sei Amém. como você está assistindo esse vídeo aqui no nosso canal, e quantas notícias ruins a gente tem recebido, e quantas pessoas estão abaladas por causa dessas notícias, e com isso ficando tristes, e com isso perdendo a sua fé, esperança, perdendo o seu objetivo, e muitas vezes até diminuindo a sua imunidade, a sua força, a sua alegria, né? Por falta dessas raízes profundas. A Bíblia diz que o justo não vai ser abalado, porque ele não teme más notícias. O seu coração está firmado, que o teu coração esteja firmado, que você tenha raízes profundas. Se as tuas raízes são superficiais, você não vai suportar a tempestade, a tribulação, o momento da angústia, o momento da dor. Mas a nossa palavra para você é essa: aprofunde as tuas raízes no teu relacionamento com Deus. Amém? Amém. Vamos orar? Amém. Falar com Deus? Pai querido, Deus maravilhoso, nós queremos te agradecer por esse momento de comunhão aqui nessa mesa. E a mesa é onde o Senhor está presente. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e o Senhor é o nosso pão, o pão da proposição. Nós queremos te agradecer por esse dia e por estarmos buscando nos aprofundarmos, nos arraigarmos pela fé, e que o Senhor habite nos nossos corações. Abençoe cada vida, cada pessoa, cada família que está nesse momento assistindo esse vídeo. Que o Senhor venha restaurar, ó Deus, o Senhor venha trazer sede nesse coração, quebrar, ó Deus, toda a incredulidade, toda a apatia, toda a enfermidade, tudo aquilo que está abalando esse coração, toda a tristeza venha sair. O Senhor venha abençoá-los para que eles estejam arraigados em Ti, firmados, e resistam o dia mau, resistam às provações e às tempestades, fundamentados e arraigados no Senhor e na força do seu poder, em nome de Jesus. Deus abençoe você grandemente. Obrigado, Vila, obrigado, Mário, por ter nos recebido na sua casa, né? E não esqueça, deixa o teu like no nosso canal, se inscreva no canal, compartilhe fé e esperança, e abençoe também os teus amigos em nome de Jesus. Shalom, shalom. Amém. Amém. Nossa,